para o esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney desde 1999 no ar. E hoje aqui diante da gente, na nossa bancada, um dos campeões de participações no Bola da Vez. Até perdi a conta, Vitor Birner e Mauro Naves. Será que o Rogério Ceni, que é bom de conta e tem uma memória prodigiosa, eu sei disso que já escrevi um livro a 4 mãos com o Rogério, sabe quantas vezes esteve no Bola? Bom, primeiro, prazer estar aqui com todos vocês. Faz muito tempo que eu não vou à TV, nenhuma emissora. Faz muito tempo. Isso nos deixa muito honrado. Eu trabalho bastante, prefiro assim, porque quanto menos você fala, menos chance de ser criticado você tem. Eu não tenho ideia, cara, mas são 32 anos de carreira, então sei lá, uma meia dúzia de vezes eu vim? Acho que por aí. A última, remotamente, você estava no Fortaleza. Final de 2020, começo de 2021, um pouquinho antes de você ir para o Flamengo, mas era um programa remoto. Não tem a mesma graça. Eu lembro que eu vim na minha despedida aqui. Eu vim na minha despedida um pouco antes de parar. Que era o Dan Stuba que apresentava, né? Gravamos meia-noite. Eu e André, se eu não me engano. Black Fury. Eu ouvi vocês, os Andrés, nós gravamos de madrugada. Saímos daqui 3 horas da manhã. Hoje nós estamos gravando à tarde. Você não pode dizer nem que dia é hoje, mas vai ao ar no sábado, tá bom, gente? Antivéspera do segundo jogo do Campeonato Paulista contra a Ferroviária. É no dia do jogo que vocês vão para Araraquara ou amanhã? Nós vamos amanhã. Amanhã à noite, jantamos e vamos. Você disse que não quer polêmica e tal, mas, em compensação, as suas entrevistas têm sido uma atração à parte. O Rogério, modo sincerão, está fazendo sucesso. A não ser que a sinceridade seja polêmica, né? Mas eu tento mas sempre... você sabe que estão fazendo sucesso. Não, mas eu tento sempre deixar bem transparente a situação, porque quando você trabalha num lugar onde você viveu a vida naquele lugar, construiu a sua vida, você tem uma relação muito mais próxima com aquele lugar e você quer ver o bem daquele lugar. Então, para mim, eu só quero primeiro explicar as coisas, colocar de forma clara para o São Paulino quais são objetivos, quais são as possibilidades, a realidade. Eu acho que esse é o mais importante, é o meu dever. Eu não posso me omitir algumas coisas, por mais que até sejam fora da minha alçada, e não devia nem falar, mas é que vocês também perguntam e eu acabo respondendo, do que responder somente dentro do campo das coisas que acontecem. Mas, assim, é a minha história de vida, praticamente, o São Paulo, né? Se confunde com a minha vida, tudo que eu tenho, o muito do que eu tenho com relação ao meu trabalho desde 1990 no São Paulo. Então, ser sincero, às vezes cria-se polêmicas. Mas é verdade, assim, até tem o comentário do jogo e depois o comentário da entrevista coletiva do Rogério Ceni. Aí vai muita gente, interpretação. Hoje tem muita, como é que fala? Mídia alternativa, é isso que fala? Rede social, essas coisas, né? Sociais, E aí tem muita gente que distorce, cada um tem isso é que nem jornalismo. Você pega determinado emissora, tem um tipo de um padrão de jornalismo, outras têm outra. Então, hoje reverbera muito mais uma entrevista do que na época que você jogava. Putz, muito mais. E você já era um figurão jogando. Você calcula em alguma coisa o que vai dizer ou não? Zero. Zero porque eu falo a verdade. E quando você fala a verdade, você está amparado pela verdade, é muito mais fácil. Você fala sempre com a consciência tranquila. Eu não falo tudo que eu gostaria e nem tudo que eu conheço. Mas você está medindo menos hoje. Não, eu estou falando bem pouco, cara. Sempre superficial sobre tudo. Não, senhor. Às vezes, se você se aprofunda, aí seria mais complicado. Mas não falaria tudo que fala se fosse em outro clube. Porque fala, como você disse agora, por ter uma história no São Paulo que te possibilita isso. Ou você acha que se depende. Se você me der por exemplo, uma suposta resposta que eu dei, eu diria para você se eu falaria isso em outro clube ou não. Entendi. Eu acho que é muito... Até que você falou que às vezes sai até da sua área ali, técnica por exemplo, da piscina que você sempre fala, né? Se a piscina está vazia, ela está vazia em qualquer lugar, seja num clube, seja no outro, né? Mas talvez em outro lugar você não fale que a piscina está vazia. Mas por que se ela está vazia? Não tem problema, não fala. Se ela não tivesse vazia, tivesse cheia, poderia ter... aí não falar, né? Mas acho que são coisas para o bem. Fazer recuperação dos jogadores é necessário fazer isso. Mas isso também é de longa data. Hoje está tudo em ordem. No CT, a fisioterapia melhorou muito. Todo mundo tratando, uma equipe nova de fisioterapeutas. Acho que está evoluindo bastante. O torcedor quer saber se o time está em ordem. O time está dentro das possibilidades, está caminhando. Eu acho que vai um time construído de maneira diferente para esse ano, dentro das possibilidades do clube. Está sendo construído, porque ainda faltam peças, né? É claro, principalmente
onde só tem um jogador por posição, você tem que ter no mínimo um segundo. Você diz os lados do campo. A lateral esquerda, que para mim é clara, a saída do Reinaldo deixa uma lacuna naquela lateral, por mais que você tente treinar jogadores para a posição, são improvisações, e aí você é criticado pelas improvisações, sendo que não tem outra alternativa para fazer no momento, então nós estamos à procura. Dos lados do campo na frente, você ter uma alternativa é sempre bom, trocas dentro do jogo para você manter o sistema de jogo. E o Caleri, que é um jogador único, um 9 único, que se você for colocar todos os jogos e você perdê-lo, e aí como é que você faz? Aí, então são 3 peças assim que nos faltam. O David é mais reserva do Caleri do que o Luciano. O Luciano não gosta de jogar de 9, né? O Luciano não gosta. O Luciano ele gosta de sair ou de jogar como segundo atacante flutuando, ou o que todos falam que ele está fazendo uma função diferente. Não, ele está fazendo a mesma função. Ele está flutuando sem precisar sair. É um jogador que tem liberdade para se movimentar por todo o campo, como ele sempre gostou de fazer. E ele já faz essa função agora, nesse último jogo, fez essa função, jogando com a camisa 10 numa função mais próxima do 10. E nós sabemos que ele não é um 10, ele é um segundo atacante, mas é o que ele gosta de flutuar. O Luciano não gosta. Ele não, se você botar ele de 9 sozinho, 2 pontas e um 9, ele não gosta. Não é muito a dele, não. Ele não se sente confortável, eu acho. Birnerzito. Eu tenho uma curiosidade, Rogério, primeiro cumprimentando todo mundo, os fãs das ações do esporte. Eu acompanho a sua carreira desde o início do São Paulo e olhando, eu acho que você viveu 2 momentos muito complicados. Quando você foi injustiçado na gestão do Paulo Amaral, no começo da carreira, quando todo mundo achava, inclusive, que você ia sair do clube, você ainda não tinha construído a sua história, esse tipo de coisa. Você sabe que na época, os que te apoiou, que eram poucos na época, assim, do Buffet França, ali da entrevista e tal, lembro muito bem disso. E eu acho que outro momento muito complicado que você vive é agora, porque se tem uma expectativa muito grande que tem a ver com o tamanho do clube, que tem a ver com o seu tamanho no clube, mas não tem a ver com a realidade do clube. Eu estou exagerando? Não, acho que você está sendo sincero. Eu acho que para mim o mais difícil, primeiro que o mais difícil é sempre o dia de hoje, né? Tudo que passou, coisas boas e ruins, a gente tá lá no pacote lá atrás, já foi, e você superou e está aqui. Agora, para mim também é muito frustrante, porque eu gostaria muito de ser campeão com São Paulo. E por isso foi tão frustrante para mim nesse 1º de outubro, quando nós perdemos a Sul-Americana. Para mim foi carregar um peso tão grande, né? E os atletas também, mas para mim em especial seria importante, né? Nós somos campeões com o Fortaleza, fomos campeões com o Flamengo nessa nova função. Agora com o São Paulo, seria muito especial. Mas é um momento difícil que as pessoas não entendem, às vezes, que você fala, né? De poder de investimento, poder de contratação, a variedade no elenco. Eu sempre falo que você tem que almejar coisas grandes e você tem que dar muito valor ao tudo que você tem. Agora, nós estamos fazendo o nosso melhor. Todo mundo fala do ano passado como um ano perdido. Eu não acho como um ano perdido. Eu acho que você tem 2 modos de analisar. Foi campeão? Não. Mas o time chegou em 2 finais de campeonato quando ninguém esperava que o São Paulo chegasse nessas finais. Chegou numa semifinal de Copa do Brasil que jogou contra o Flamengo. O Flamengo é talentosíssimo. E nós dominamos o jogo no Morumbi, finalizamos 3, 4 vezes mais que o Flamengo, mas nós não temos a mesma sintonia fina, talvez, que o Flamengo tenha, né? Então, eu acho que o que frustrou pra gente foi não ter essa última vaga do Brasileiro. Mas quando você quer disputar, eu falei, o Brasileiro é uma coisa que você sabe, as 38 rodadas, o que vão acontecer. As Copas é imprevisível. Você pode chegar a uma final bem confiante e acabar perdendo o jogo. E aí isso complica para o resto do brasileiro. Então faltou, logicamente, estar na Libertadores esse ano, fazer com que o São Paulo jogasse a competição mais importante das Américas, e eu acho que esse é o grande pecado. Como expressão de título, sem dúvida, a Sul-Americana é mais importante do que o Campeonato Paulista. Muito. Eu acho. Imagino que a derrota na Sul-Americana, na final da Sul-Americana, tenha doído mais do que no Campeonato Paulista. Cara, eu acho que não há comparação entre os dois campeonatos. Um te leva a jogar mais uma final de Recopa, que já é um outro torneio internacional. Te dá um título internacional, que o São Paulo é ainda o maior clube vencedor de títulos internacionais. Uma visão de respeito dos outros países. Dos outros países, eu acho que a visão de mercado, a visão para o exterior, por mais que não seja a Copa Libertadores, mas é como a Liga Europa. O campeão da Liga Europa, é respeitado. Agora, doeu mais porque eu achava mais
Antes dos 2 jogos contra o Palmeiras, todo mundo dizia que o Palmeiras era favorito. É que nós fizemos um baita jogo no Morumbi naquele 3-1, quando o Palmeiras acha aquele gol no final, e ali complica um pouco. Eu acho que faltou um pouco de experiência pra gente, de saber suportar. Era um time jovem, uma zaga jovem, o Pablo, que tinha errado na Taça São Paulo Semifinal em janeiro, da Copa São Paulo. Na Taça São Paulo, ele estava 4 meses depois jogando uma final de campeonato profissional. E a atuação que você achou mais decepcionante? A da final do Paulista ou da Sul-Americana? Eu acho que nós jogamos... O Palmeiras é um time melhor, né? Uma vantagem de 3-1, eu acho que é sempre pesada você perder essa vantagem. Num jogo só, tudo pode acontecer. Às vezes um bate-rebate, uma bola rebatida errada, você toma 1-0, você tem que sair mais, se expor. Nós tínhamos um plano de jogo muito bem feito contra o Del Valle. Eu tinha assistido antes desse jogo contra o Del Valle, a LDU jogou contra o Del Valle, com 3 zagueiros. E a LDU tomou 2-0 rápido do Del Valle. A gente mostrou esse jogo. E eu sabia que eu sabia que o Del Valle jogava muito com o seu goleiro e que eles tinham um jogo combinado muito bom. Eu achava que o menino, o Lautaro, não ia jogar naquele jogo, porque ele ficou machucado. Nós ficamos na dúvida, se ele não jogar, beleza, porque eu vou jogar 1 contra 1 atrás. Eu tenho Léo e Diego, que são rápidos, vão dar conta do... Né, mesmo que ele entrar, se entrar vai estar meio... Mas assim, com, sei lá, 12, 13, né? Quando foi o primeiro gol, foi assim, né? Que o cara chuta uma bola que ia sair, ia ser um tiro de meta, ia sair na bandeirinha de escanteio. Aí eu digo, acho que o Igor Vinícius, né? Trava ela, o Diego vai tirar, acaba sobrando. E naquele gol, eu acho que nós não tivemos maturidade suficiente. E nós tivemos aí no começo do segundo tempo 3 boas chances, mas muito boas chances de fazer o gol de empate, o que mudaria o jogo. Mas eu acho que, assim, o Palmeiras era nós sabíamos a dificuldade, mas tínhamos a vantagem. E esse jogo, nós conhecíamos bem o adversário, dissecamos bem, estudamos bem o adversário, fizemos a opção de jogar praticamente individualizado, com única sobra do goleiro, que era para não deixar o Del Valle ter a posse de bola e deixar somente o goleiro do Del Valle com a posse de bola. Eles tinham muito bem, se não me engano, o Chaves, né, que subia muito pela esquerda, um time que constrói muito bem. Então nós tínhamos gatilhos para arriscar realmente vencer o jogo na hora da roubada de bola. E nós tomamos um gol, o primeiro gol, que foi bem feio, bem... E qual a sua responsabilidade nisso, Rogério? Quando 100%. Se perde, quando se ganha... Não, você divide com os jogadores. Não, mas né? a responsabilidade quando você é de quem era jogador, tá lá. A responsabilidade de levar o São Paulo até lá é minha. A responsabilidade de perder também é minha. Agora, no futebol não tem, você não tem como... não, porque você dá entrevista, aí você... Não, eu escalei... O último time foi escalado. Você olhou o banco do último jogo agora? Nós escalamos Pedrinho, escalamos Luciano Pedrinho, Rato e o Wellington e... Você perdeu o Alisson um pouco tempo antes com uma disposição. O Alisson não foi para o jogo, quem tinha para a gente trocar? As pessoas querem que você melhore o time. Quem nós tínhamos para melhorar o time? Nós tínhamos o Juan, que é um garoto da base, que treinou até bem contra o São Bernardo. São Bernardo, fez um gol e foi de lado, mais de lado do que de 9 ele foi, porque ele se deu bem. Quem mais? Qual era o outro jogador ofensivo? O que nós poderíamos fazer ofensivamente para fazer o time chegar mais ao ataque? Nós não tínhamos. Então, assim, dentro das possibilidades, a gente tenta fazer sempre o melhor. Eu vou ser sincero pra você. Você acha mesmo que eu, depois de 32 anos, dos quais 26, 27 trabalhados nesse clube, você acha que eu não tento fazer o melhor todos os dias? Quando você vai contratar um jogador, você acha que eu não quero saber quanto ele vai ganhar para ver se vale a pena custo-benefício? Eu sempre tento estar próximo. Para quê? Eu quero que o São Paulo saia dessa situação um dia. Agora, se você me disser que o São Paulo vai sair da noite para o dia, se você achar alguém, eu entrego o cargo para esse alguém que faça num passe de mágica, virar tudo, com o maior prazer. Se alguém puder fazer mais pelo São Paulo do que eu faço, com o maior prazer. Você entendeu o que eu te perguntei? Porque tem gente que diz assim, numa vitória ou numa derrota, o técnico tem 30%, os jogadores 70% que dividem ali. Tem dias e dias, tem dias que um cara está muito inspirado, decide um jogo, é 100% dele. Né? Mas e na escolha de elenco, por exemplo? Você reclamou agora que o lado esquerdo você precisa renovar. O que você tem a ver com a saída de Reinaldo e Patrick? Até onde vai a responsabilidade do Patrick, Rogério? Eu acho que a pergunta que você quer fazer, que você é bom jornalista e você queria tocar no assunto, eu entendo, você já é um cara experiente. Patrick, vou te explicar bem o que aconteceu com o Patrick, tá? Nós estávamos num jogo no... eu gosto muito do Reinaldo também, tá? Eu também adoro o Reinaldo, mas vou te explicar os dois, começa pelo Patrick, que acho que você quer, porque ninguém perguntou na última coletiva e todo mundo ficou curioso. O Patrick tinha 1 ano de contrato com o São Paulo, tinha um salário X, ok? O Atlético Mineiro veio e ofereceu 3 anos de contrato, ganhando um X e meio. Ok? O jogador
ficou louco de vontade de ir para o Atlético. Comigo, Patrick, zero de problema. Eu falei, a direção perguntou para mim, você tem algum problema em trabalhar com o Patrick? Eu falei, zero. O que acontece no vestiário, o que acontece... E além que quem levou do vestiário para conhecimento jornalístico foi alguém de dentro do vestiário. Claro. Concorda comigo? Mas desde que o futebol é futebol, isso acontece. Em todos os lugares, não tem nenhuma surpresa. Quando me perguntaram, eu tentei ser sincero no que aconteceu. Ele falou um palavrão quando foi substituído, e eu sempre também entendo quando o cara fala, zero problema. E eu tentei falar novamente para... o jogo estava 1-0 para nós, tentando arrumar o time, ele reclamou de novo. Mas foi uma situação de jogo que não é normal, não é natural, foi um pouco excessiva. Desculpa te interromper. Mas acontece. Falou um palavrão. Ele te mandou para aquele lugar? Não, ele falou... Porque foi isso que vazou. Não foi isso. Não. E assim, só um complemento. A hierarquia do treinador tem que ser preservada numa situação como essa? Tem que, mas quando o treinador diz que trabalha com o jogador, está resolvido. Para mim está resolvido. Eu sei como é o futebol. Não estou aqui há pouco tempo. Então, eu gostaria de contar com o Patrick. O clube até se esforçou e fez uma proposta, acho que de 1 ano a mais, para o Patrick ficar. Só que os valores eram distintos, eram diferentes. Ele estava também indo trabalhar com um treinador que ele já trabalhou, conhece no Internacional. Se você me perguntar, você gostaria de contar com o Patrick? Gostaria que o Patrick estivesse lá. Não foi possível. O São Paulo tinha uma dívida com o Inter da contratação do Patrick. E atenuou essa dívida, pagou, acho que até deve ter sobrado mais do que pagou. Abriu mão de um salário de um jogador que 1 ano de salário, daqui 6 meses ele poderia assinar para um contrato e não receberia nada. Então, assim, você tem que entender que o futebol não funciona de acordo. Eu não quero mais esse jogador, vou tirar esse jogador. Não, tem jogador que o São Paulo não paga salário até não sei quando aí, que tirou. Não é assim. Daniel Alves vai pagar por muito tempo. Não se faz futebol desse jeito. Hoje eu não quero mais esse, tiro esse. Então o Patrick foi uma decisão única e exclusiva dele, zero problema entre eu e ele. Se ele estivesse, estaria treinando, estaria trabalhando comigo, mas o Atlético Mineiro ofereceu um contrato 40% mais alto do que ele ganhava no São Paulo e o triplo de tempo. O jogador... O cara liga lá do Atlético, o Caetano, o Cudê, quem quer que seja, liga pro jogador, fala, Patrick, quero você aqui, te dou 3 anos de... O cara, eu tenho que ir, eu quero ir. E assim funciona, e a vida é assim. Mas enfraquecer o seu elenco vai sobrar para você, porque agora você está dizendo que você perdeu o Reinaldo e o Patrick, do lado esquerdo, é que você se referiu ao lado esquerdo. O Reinaldo que pegou foi o tempo de contrato. Eu acho que o David supre a ausência do Patrick, em tese, tá? Eu sei que são características um pouco diferentes, tá? Um pouco diferentes. Um é um jogador um pouco mais por dentro, mas os dois têm muita força, arrasta. O Patrick tem... O Patrick fez a melhor temporada, mais técnico. O Patrick fez a melhor temporada da carreira dele. Se eu não me engano, 8 gols e 9 assistências. Alguma coisa de bom nós fizemos. E jogos grandes, né? Porque ele jogou 5 anos no Inter e não teve uma temporada como essa. Então, algumas coisas boas nós fizemos por ele. E ele teve, justamente por se destacar, teve uma proposta de um clube que podia pagar hoje mais. Tem um poder financeiro maior que o teu, ou se tem dívidas até maiores, não sei, mas que consegue fazer as coisas acontecerem. Rogério, quando você chega num clube, na situação do São Paulo, você precisa ter muita capacidade de adaptação às circunstâncias, porque elas vão aparecendo e geralmente são circunstâncias muito complicadas, que vão desde a parte tática à maneira de gerenciar pessoas, né? Eu queria saber primeiro, ano passado, eu vi você muito refém da característica do elenco, porque se o time recuasse, você não tinha um contra-ataque, faltava pegada na frente da defesa por conta da característica dos jogadores, você montou o time para pressionar em cima, quando pressionava em cima e funcionava, jogava bem. Quando não conseguia pressionar, sucumbia. Por que o time não consegue se defender? Porque não tinha jogadores para isso. Esse ano talvez você tenha, né? Essa é uma das questões, queria saber disso. E a outra questão, do momento que você é líder de um elenco como goleiro, sem ter a obrigação de ser líder, mas é líder, pelo seu tempo de história no São Paulo. Até hoje, o Rogério, com alguns anos já de experiência como técnico, o que mudou? Tem muita autocrítica? Tem reflexão? Da minha parte? Da sua parte. Claro que tem. A gente vai ficando mais velho, você vai... Antes eu achava que todo mundo tinha que ser como eu, pensar como eu, agir como eu. Hoje eu consigo entender que as pessoas são diferentes, que cada um entende de uma maneira diferente. Eu não queria perder, mas eu não queria perder de jeito nenhum. Continuo não querendo, mas para mim, eu vou embora se eu não consigo ganhar um jogo e vejo que eu tinha possibilidade, principalmente quando eu vejo que eu tinha possibilidade. Para mim é extremamente frustrante, desgastante, me deixa velho, me deixa sem dormir, sabe? Para mim foi difícil a chegada no São Paulo em outubro de 21, quando eu cheguei.
Para mim, ali foi a parte mais surpreendente mesmo, que eu vi que a situação era muito delicada. No ano passado, era o seguinte, a gente fazia um gol, jogada construída, 600, 700 passes por jogo, 550, 600, 700, como foi agora, já na estreia do Paulista, e aí a gente fazia 1-0. Aí o que acontece no futebol brasileiro? No futebol brasileiro, assim, toda equipe que faz 1-0, com raríssimas exceções, acaba se retraindo, fechando. Eu não sei por que acontece essas coisas, mas acho que é lado psicológico. E aí nós não tínhamos o contra-ataque. Então, assim, vários jogos que nós tivéssemos, nós trocaríamos 2 caras de velocidade na frente a hora que a gente baixava as linhas. Então nós tínhamos que continuar jogando, sempre em construção. O time adversário vai arriscando cada vez mais, vai te pressionando cada vez mais, vai te encurralando cada vez mais. E uma hora você vai cometer um erro numa saída de jogo. E aí você vai sofrer o gol de empate. E aí a pressão vem psicológica. Só dava para ganhar se fizesse esse gol muito no final do jogo. Ou então assim, você tivesse muita superioridade. E desculpa, nós não temos toda essa superioridade sobre adversários, sobre a grande maioria dos adversários. Então assim, esse ano eu acho que possibilita para a gente ter um pouco mais de variação entre jogar um pouco mais baixo e sair em velocidade. Eu acho a gente conseguir ter os velocistas que a gente espera, a gente pode ter uma variação um pouco melhor de jogo. A verdade é que nós perdemos jogadores talentosos, como é o Reinaldo, que improvisa muito bem na esquerda. O Wellington já é um jogador de Você acha que trocou bem? Você acha que trocou bem no ano que vem? Nós estamos falando de saída de Nicão, de Patrick. Ok, o Nicão não teve um ano bom. Eu estou falando na quantidade. O Nicão falou a verdade para vocês. A família não se adaptou a São Paulo. Não, eu entendo. Isso desde já eu não quero justificar as saídas. Já saíram acho que 12, chegaram 6, 7, talvez cheguem 8 ou 9. Vai te dar mais opções? Porque o ano passado eu penso que tinha mais talento só nessas trocas do que nessa. Sem dúvida. Para a construção de jogo, para o jogo construído. Reinaldo, Patrick e Nicão. Estava falando. Agora, o Nicão, ele teve pouco tempo em campo. A gente pode usar pouco claro, ele. E outra coisa, o jogador não sai do departamento médico e no dia seguinte ele está 100% pronto para jogar. Ele vai ter que fazer uma adaptação. Aí ele entra, machuca de novo. Então, embora não sejam todas indicações suas, ao contrário, eu sei que... talvez só o David tenha sido... Não, pelo contrário. Ó, o Mendes, você abalizou, participou, lógico. Mas você... Eu quero este jogador. Não era a primeira, segunda. Porque assim, do jeito que a coisa é transmitida, parece que todos os jogadores que vieram por sugestão do Rogério Ceni. Tem um sistema, tem lá como funciona. Tem análise de desempenho, análise de mercado. Tem um departamento com 3 pessoas de análise de mercado, eles vão analisando e você vai comprar, você vai ver o que é possível, entendeu? Não é o que você... Aqui não é o Barcelona ou não é o Flamengo hoje que vai lá, escolhe e compra. Você vai ver dentro de características. O David chegou agora, até o primeiro dia que eu estou falando sobre isso, porque ele chegou hoje praticamente com a gente, mas eu preciso de um jogador com as características do David. Aí todo mundo fala, agora o Rogério trouxe... Não, peraí, vou te falar. Sabe qual é o custo do David? O mesmo de um empréstimo do Pedrinho. Você sabe qual é o custo do David? 1/5 do valor do Rato. R$1.200.000. Você sabe o que é o empréstimo do David pra gente? Ele custa 1/5 do de um ano, né? Empréstimo de um ano. Sim, mas se você diluir o valor comprado de um jogador de 3 anos, se você dividir por 3 o valor de outros, você vai ter por ano o valor... Então, assim, o David é um jogador como todos os outros. E você acha que ele vai vir aqui, ele vai resolver tudo pra gente? É isso que as pessoas querem agora colocar essa pecha, essa coisa de que... Não, ele vai ser mais um jogador que vai ser importante dentro das suas características em determinados momentos para ajudar o grupo. É possível dizer que este elenco, independentemente de refinamento técnico e tal, mas por característica, é um elenco mais adequado para jogar o jogo que você pretende do que o do ano passado? Eu gostava muito do ano passado. Eu queria ter o elenco do ano passado com mais 2 ou 3 peças de velocidade. Desse ano, para mim, estaria... O maior investimento do ano passado foi o Galopo. E aí... Toda hora o torcedor pergunta por que o Galopo ainda não tem sequência. Eu não sei quanto custou o Galopo. Eu não sei qual a parceria que foi feita. Eu não... É o caso que eu desconheço mesmo. Eu não tenho. Se você me perguntar assim quanto, eu não sei. Mas perguntaram para você se você queria o jogador antes? O jogador me mostraram. A verdade é assim, a direção e o departamento de scout achou o jogador no Banfield, me mostrou. E é um menino excepcional, tá? Trabalhador, tem interesse, vai todo dia cobrar faltas, tudo e tal. Nós queremos trazer esse volante 6, 8, 5 e tal. E nós tínhamos necessidades em outras posições na época. Eu falei, mas não dá pra gente
Não dá para a gente trazer... Outro aqui. Não, é o patrocinador que vai bancar... O cara que vai bancar que é ele. Esse jogador. Então, assim, entre eu ter o jogador ou não ter, na minha cabeça, alguém que não vai ser o dinheiro do clube que vai ser usado, Venha. eu prefiro que ele venha, porque eu tenho mais uma opção de elenco, né? Agora, ele é esforçado, dedicado, nós estamos tentando encontrar uma posição para ele, tem um número alto de estrangeiros no clube, há uma concorrência também nesse sentido, né? Nós tínhamos 8 quando eu cheguei. E eu disse, não, vamos ter mais 8. E infelizmente esse ano, infelizmente no sentido de que tem que cortar 3 a cada jogo, né? Nós temos novamente... Até na frente você testou o Galo. Ele tem feito jogos treinos como 9, falso 9, porque ele tem boa finalização, ele tem um cabeceio, apesar de não ser grande, mas ele tem um bom cabeceio. Então eu estou tentando encontrar uma função da qual eu posso utilizar. E essas aflições, Rogério, até que ponto você divide aflições, dúvidas, não só sobre compra de elenco, jogador, e talvez até sobre esquema, com o Muricy? Porque todo mundo sabe que você tem lá no seu departamento de futebol um cara com a experiência e também com uma história enorme lá dentro. Podia falar do Milton e tal, mas eu quero falar do Muricy. O Muricy tem participado muito mais dessas contratações esse ano. Eu acho que o Muricy, ele... Primeiro que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande, foi meu treinador, tricampeão brasileiro. Sim, eu acho que é um dos 3 maiores vencedores como treinador. Tele, Muricy e Paulo Autuori, para mim, os 3 que mais venceram, e só isso já o credencia para estar ali dentro nessa função. Eu acho que ele tem participado bem mais nesse ano. Muitas das escolhas têm passado, se não todas, muitas das escolhas têm passado pelo Muricy, juntamente com a direção, e eu não vejo problema nenhum. E sobre o time, você tem... sobre o time, as funções são diferentes lá, vocês conversam quando eu tenho alguma... que eu preciso de alguma opinião, claro que eu sento e converso com o Muricy. Mas eu tenho as pessoas que trabalham da maneira como eu vejo o futebol, e essas pessoas trabalham diariamente no campo. E não tem problema nenhum do Muricy estar com a gente e estar dando as opiniões, porque é um cara que entende da bola, é um cara que está lá. Mas eu tenho conversado mais com o Muricy do que antes. A gente conversa bastante, toma café junto, ou eu quase não almoço, porque não dá tempo, e fico 2 da tarde, 3 da tarde, já tiraram a comida quando eu fui, muitas vezes. Mas eu tenho conversado bastante, e o Muricy tem observado muitos jogadores. Eu estou lá sempre, o Muricy está sempre na tela, lá assistindo o jogo do campeonato, não sei da onde, para ver um determinado jogador. Trazer opções para você. Eu acho que é assim, a principal função hoje dele, e eu sempre quando tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu falo, e aí, mas o que você faria? O que você acha? Sem problema. A gente vai ter daqui a pouquinho a participação do Diego Lugano no Bola da Vez hoje. Mas antes, só para a gente completar esse assunto, contratados, sim. O Mendes, que jogou a Copa do Mundo pelo Equador. Eu acho ele muito bom jogador, muito melhor primeiro volante do que segundo. Eu tenho ali alguns primeiros volantes que eu precisaria de um cara mais à frente. Brotou, né? Porque não tinha, né? Não tinha. O Pablo, um ano atrás, ninguém conhecia, né? Hoje está aí considerado um dos... eu acho que ele tem muito a evoluir ainda, né? Mas é um cara de muita força física. Luan também parece num outro momento em relação ao ano passado. O Luan emagreceu muito do ano passado para cá. Ele perdeu, acho que uns 7 quilos, 8 quilos do ano passado para cá. O que nós estamos tentando fazer com o Luan é um trabalho que eu expliquei para ele, essa semana eu, preparador físico, que ele precisa de mais essa mobilidade de recomposição, de ocupar o espaço mais rápido, porque ele é um jogador de proteção de área, um cabeça de área, e ele precisa talvez saber trabalhar com lado a lado para ele poder chegar um pouco mais, tomara que ele consiga evoluir nesse sentido. E você tinha me perguntado alguma coisa mais? O do Mendes. E o Mendes eu acho um jogador, ele não... Eu acho o Gabi Neves também, né? O Gabriel Neves. Né? Tem o Neves, o problema é o seguinte, é que eu tenho... Meus 3 zagueiros são estrangeiros. O 9 eu não posso abrir mão, ele é estrangeiro. Eu tenho o Mendes, aí já dá 5. Só na Sul-Americana que você pode estar. Só na Sul-Americana. Então, assim... E o Mendes eu acho um jogador... Eu acompanho o Mendes desde o Orlando City. Eu tenho acompanhado ele. E eu acho ele um jogador interessante de distribuição de jogo. Mendes e mais um primeiro volante, dá? Depende de quem seja esse primeiro. O Pablo? Dá. Para determinados jogos, 2 dá. Dá para um time grande hoje ter um volante, um jogador de meio campo que não consiga exercer todas as funções de meio campo? Cara, eu digo para você... O futebol atual? Eu acho muito difícil. Não dá mais, né? Um jogador que possa ser o mais talentoso possível, se ele não tiver valências físicas, entrega, compromisso, entendimento tático, não é nem um volante, não. Tá no galopo, tá? Qualquer jogador. Ele precisa ser dinâmico.
um jogador dinâmico, polivalente, um jogador que saiba, pode ter as suas principais virtudes na construção ou na fase defensiva, mas ele tem que conhecer um pouco de cada saboroso de posição. futebol sobre isso. Me lembro quando você foi jogar a Eusébio Cup, enfrentou o Benfica, você voltou encantado com o Matic. Eu falei lá no Brasil, eu falei, será que não dá para trazer esse cara? Depois ele foi pro Manchester United. O United por 60 milhões de euros, aí eu vi que não dava para trazer. Qual é o jogador com esse perfil de futebol total no mundo hoje que você para ver? Mas em qual posição você está? Ali no meio campo, vai. Eu vou dizer uma coisa, você tem os óbvios que todo mundo cita, né? Mas cara, a grande surpresa para mim, eu vou falar de Copa do Mundo agora, só um pouquinho, Amrabat. Que jogador Marrocos. do Marrocos que joga na Fiorentina? Ele joga na Fiorentina, se eu não me engano, né? Gostei muito dele, um jogador muito forte, de marcação, dinâmica. Aliás, Marrocos, para mim, foi o lado direito de Marrocos, com o Ziyech, com o Nahe, como é que é o nome do oitinho que joga? Joga na França. Joga no último colocado da França. Ele corre com o Nahe e o Hakimi. Puta, mas o goleiro era bom também, cara. Bom. O Luiz Fabiano... Adorei o Marrocos, cara. O Bono joga... Porque, assim, gostar da França, gostar da Argentina e gostar do Brasil é fácil, né? O Nahi, eu vendo ao vivo, o Nahi me lembrava um Tietê melhorado, né? Que ele é perninha fininha, tá um jeito, assim, de correr. O goleiro Bono joga no Sevilha. O Luiz Fabiano, que agora tá com a gente, ele acompanha os jogos do Sevilha por razões óbvias. Falou que lá não vai sacar essas coisas. Ele tá no banco lá. Ele tá no banco dos últimos jogos. Mas tô dizendo que a Copa, pra mim, a grande surpresa pra mim, sim, porque, lógico, você vai falar do Mbappé, resolvia o problema dele. Vai falar do Messi, que é o jogador mais completo. Isso, lógico, todo mundo. Você fala do Bono, o De Bruyne já resolvia seu problema ali no meio. De Bruyne ajuda. O Kroos, o Mano. Ajuda, tudo ajuda. Ajudava ali no meio. Tudo ajuda. Vamos com o Lugano agora, João? Vamos lá. Diego Lugano com uma pergunta pro seu companheiro, campeão da Libertadores. Até o Guardiola ajudava. Ajudaria. Rapaz, São Paulo do lado ali, né? Não, ele de treinador. Você aceitaria ser auxiliar do Pepe? Eu não aceitaria ser auxiliar, mas eu adoraria que ele pudesse vir, cara. Eu acho que ele poderia fazer coisa, mas não sei quanto tempo ele ia aguentar. Lugano, por favor. Queridos amigos de Bola da Vez, un gran abrazo. Parabéns por la entrevista de hoy con Rogério. No voy a hablar aquí lo que todos vocês ya saben, la admiración, o cariño, o profundo respeto y gratidão que eu tenho por Rogério. Mas tenho uma curiosidade que eu nunca perguntei para ele. Como vocês sabem, eu posso constatar, ele é uma das personalidades mais competitivas, mais fortes que eu conheci no futebol mundial. Mas ele escolheu aí para sua vida duas funções onde acaba dependendo muito dos outros, né? Tanto goleiro quanto treinador. Ele depende demais dos que façam seus dirigidos como treinador e, bom, o sistema defensivo principalmente como goleiro. Então eu quero saber em qual situação ele sente ou sentiu mais impotência, em qual função, como goleiro ou agora como treinador. Esse Lugano aí, Foi cara. bem. Ele, como ele se deu bem na televisão, né, cara? Sem falar. Uma pena que ele tá Sem sempre falar passeando, não vem nos programas, tá sempre viajando de férias, né, cara? A vida do Lugano é a vida que você deveria ter, viu? O Lugano foi um dos grandes parceiros que eu tive no futebol, porque eu acho que ele entende o futebol da maneira que eu entendo. Ele entende a dor da derrota da maneira como a gente entende. Então, competitivo assim, como você, competitivo, né? Ele evoluiu muito da chegada dele do São Paulo. E assim, eu lembro até na minha despedida que eu fiquei muito feliz de ter o Lugano. E quando eu entrego a abraçadeira de capitão para ele, quando eu saio do gol para ir para a linha, foi o fio de esperança que eu tinha de alguém que talvez já tivesse já no seu limite físico-técnico, mas a presença dele era, na minha visão, naquele momento, em 2015, quando eu parava de jogar, eu olhava e via que era necessário a presença de um cara que tivesse vivido as coisas maiores do São Paulo, como foi em 2005, a Libertadores, e que tivesse entendido como era o São Paulo Futebol Clube. E aquele cara seria muito importante para manter, né, o desejo de vencer. Então foi um dos motivos daquele dia de passar a faixa de capitão para ele. Sem dúvida nenhuma, minha maior impotência é como treinador. Não tenha nem dúvida. Mesmo porque como goleiro,
quando sobrava uma faltinha, eu ia lá e tentava ainda resolver, ou seja, eu ainda tentava fazer alguma coisa. Quando tinha um pênaltizinho, eu ia lá e tentar fazer alguma coisa. Eu acho que eu tinha mais mecanismos próprios para resolver. Como treinador, não. Como treinador, você tem que tentar resolver no dia a dia, você é totalmente dependente dos seus jogadores, e eu sou consciente que quem resolve as coisas no campo são eles. Eu posso dar tudo que o adversário, as características, os padrões do adversário, de cada jogador adversário. Se você me perguntar de cada jogador antes de cada jogo, eu vou te dizer o que ele faz, como eles jogam, a não ser algum time muito mutante, que você pega e que tem muitas alternativas, aonde nós vamos dobrar a marcação, quem é o cara perigoso. Tem uns times que tem mais que um, aí é mais difícil para dobrar, mas assim, eu posso fazer tudo isso. Mas eu dependo do estado, posso motivar os caras, gritar e tal, mas vai depender muito deles. Por isso que eu tinha te perguntado. São eles, não sou eu que eu tinha te perguntado até onde vai o técnico, até onde vai o time, né? Sabe o que eu posso fazer? Se eu tenho um banco com muitas alternativas, quando chegar naquele minuto 55, 60, 65... ali eu vou dar a minha primeira direção no jogo. 5 possibilidades. Mas às vezes você tem 5 trocas e não tem 5 caras para pôr. Eu te dou o exemplo agora do último jogo. Se eu quisesse trocar os 4 homens de frente, eu não teria 4 homens para pôr jogadores. Mas vou tentar te pegar agora. No Fortaleza. Sim. Se o Rogério de 2005, talvez, se o Rogério de 2005 goleiro, sim, vai jogar no Fortaleza, ele poderia fazer uma bela campanha no Fortaleza. Ser campeão estadual, se o Fortaleza estivesse na Série B, poderia até subir e tal, mas não ia conseguir o que você conseguiu enquanto treinador. Eu estou falando da ascendência, da influência. Assim, eu tenho 25 anos de São Paulo, mas o maior case de trabalho que eu tenho orgulho foi o que aconteceu no Fortaleza. Porque eu fico muito... Primeiro que lá em casa, o meu pai, meus irmãos são tudo Fortaleza. Se o São Paulo não jogar... são tudo Fortaleza. Todos torcem para o Fortaleza. Todo mundo. Todos gostam muito do Fortaleza pela história vivida lá no Fortaleza. Cara, o Fortaleza nós saímos, e isso tem muito mérito também da direção, dos funcionários, cara, que eram, assim, esses caras aí que vocês estão vendo nas fotos dos jogadores, nem sei se aparece aqui atrás. Sim. Esses caras foram fundamentais para... Esses caras levantaram a história de um clube que estava numa situação, eu digo para você, muito difícil. E eu fico muito feliz de ver, eu sei que hoje, por exemplo, e fico contente de eles terem achado um cara como o Vojvoda, que deu essa sequência e conseguiu ver, foi sair da Série C para uma Sul-Americana, cara. E agora para uma... Libertadores passou a ser algo normal. E agora, Libertadores, chegando a uma posição na frente da gente. Mas o Fortaleza é um clube hoje sem dívidas, né? É um clube que tem pouca dívida e isso ajuda muito. Uma gestão. Tem uma, né? Então eu acho que... Briga no mercado. Briga no mercado com a gente. O Rato mesmo deu uma declaração que veio para o São Paulo porque ele queria vir para o São Paulo. Então, assim, para mim, isso aí são 3 anos da minha vida que eu passei aí inesquecíveis, porque foi tirar um clube do zero, do primeiro dia da alimentação de mudar, até o centro de treinamento, quando os caras acreditaram em derrubar a arquibancada do estádio antigo e começar a construir. Hoje estão ainda investindo cada vez mais. Então esse é um case de sucesso para mim muito grande, que eu tenho muito orgulho. Eu sei que alguns ficam magoados pela saída, era um convite do Flamengo, eu achei que era a hora de ir para o Flamengo. E nós somos campeões brasileiros, campeões da Supercopa, campeões cariocas no Flamengo. Foi importante para a minha carreira isso, mas isso aqui foi o início de tudo. Eu acho que o Fortaleza tem tudo para se manter. Até onde você já está pronto como técnico, Rogério? Falando desse case, falando da passagem do Cruzeiro, até o jogo de quinta contra a Ferroviária e o de domingo, Deus queira, acho eu. Mas amanhã, no caso. O jogo de amanhã. Mas você falando sobre dependência de jogadores... Eu acho que você entra no assunto Fortaleza, eu vou entrar no assunto dependência de dirigentes. Sim. Que num clube de futebol hoje é muito importante. O futebol nunca precisou tanto de dinheiro quanto hoje, né? Em 2005, o Juvenal Juventus montou um time entendendo a Lei Pelé. Sim. Não precisou de tanto dinheiro. São Paulo vivia uma situação financeira da venda do Kleber, né? Da venda do Kleber foi montado aquele time o Kleber foi vendido por $2 milhões. Para a Ucrânia, né? Para a Ucrânia. Ele não queria ir. Eu lembro que até hoje ele vinha falar comigo. Pede para eles aumentarem meu salário. Eu falei assim, eu posso pedir, cara, mas eu acho que eles não vão querer, eles vão vender você. E o Kleber foi o start do São Paulo para ir contratar Josué, para ir contratar Danilo, para ir contratar Fabão, Grafite, depois Mineiro, todos esses caras. A minha dúvida é, eu acho o modelo do São Paulo, e até dos clubes vencedores hoje, obsoleto,
Porque a partir do momento que o negócio fica profissional, você precisa de profissionais que entendam de dinheiro, entendam de gestão, e não pessoas eleitas por política de clube, que eventualmente podem entender de dinheiro também. Então, até quando o clube atinge o seu máximo potencial, eu tenho sérias dúvidas se isso vai ser sustentável no longo prazo. Eu queria saber se você entende alguma coisa já sobre o que é uma SAF, se você se aprofundou no assunto, e se você acha que seria bom para o São Paulo caso você entenda disso. Isso é uma pergunta muito delicada, você me colocou agora numa situação muito complicada. Eu acho que o São Paulo por si só é um clube, eu sei que tem poucos conselheiros, né? Na minha época, eu acho que precisa, eu lembro, é 240 conselheiros, mas eu não sei, teve uma mudança. Dois terços de vitalício. 2 terços de vitalício, 1 terço de elegíveis a cada 6 anos, se eu não me engano agora, eleição, né? Sem eleição, não. Eu acho que São Paulo, assim, por natureza, desde a sua construção, tem advogados notáveis. Sim. Tem pessoas da área jurídica muito inteligentes. O doutor Ives Gandra, o próprio doutor Juvenal também, na área... Maris Oliveira. Doutor Maris. Marcelo Portugal Gouveia. Doutor Marcelo Portugal Gouveia. Quer dizer, pessoas que deram sempre uma assessoria jurídica muito boa para o clube. E o clube foi. Agora, o São Paulo ficou muito grande por causa deles. Ficou muito grande, eu acho. O doutor Galvão, que se Sim. foi também, uma figura... O doutor Dalora, uma figura muito importante, né? Pessoas que tinham... hoje, eu vejo o esforço do presidente do Júlio. Só que a dívida hoje, ela é difícil, cara, de você... todos falam, não, a dívida é 1 ano de receita do clube, pagaria a dívida. Mas quando que você vai ter 1 ano livre de despesa? Pode comprar um café. Não dá para... né? Então, assim, eu vejo o esforço deles todos, eu vejo o esforço do Belmonte, eu vejo o esforço do Júlio. Concordo que a longo prazo, eu acho que vai se tornar como no futebol inglês. Os clubes vão ter donos. Não vai ter jeito. Ou quem não tiver, dificilmente... Não vai mais brigar. Sobrevive. Vai. A não ser que você esteja com as contas em ordem, não faça loucuras, seja muito assertivo no mercado, dentro das suas possibilidades, tenha uma grande torcida que compareça, como é a do São Paulo, como é a do Flamengo, como é a do Corinthians, como o Palmeiras vencendo depois dessa era vencedora. Mas mesmo assim, a longo prazo, você vê que hoje... times menores compram o jogador. O Bahia, o City não entrou agora no... Sim. Né? Pô, 3 milhões de euros, 4 milhões de euros. O Everaldo, que é um jogador que eu gosto muito, jogador da Chapecoense, que 3 mil, estava no Japão, tentei trazer já como... o Red Bull de 2, 3 anos pra cá. O Red Bull, quer dizer, né? Hoje o David, por exemplo, né? O Red Bull queria o David, e estava pagando até mais, sabe? O David veio muito em função de ser um pedido, de trabalhar com uma pessoa que ele confia. O Patrick vai para o Atlético Mineiro por ter um pedido, por trabalhar com uma pessoa que ele conhece já há mais tempo. Eu acho que ainda tem muito isso dentro do futebol, mas vai chegar uma hora que você não tem mais esse apelo. O teu conhecimento futebolístico ou da vida do futebol não tem mais esse apelo. Então, eu acho que, eu não sei se é esse o momento. Mas vai chegar a hora. Eu acho que vai chegar. Rogério, você falou agora um pouquinho do Flamengo, e aí eu pedi uma pergunta pro Felipe Luiz, que eu sei que vocês têm uma ótima relação. Na hora, o Felipe estava fazendo uma atividade no clube, com outros jogadores que foram dirigidos por você. Então, segura o tchan. Fala, Rogério. Aqui, ó. Toda a galera aqui, primeiro, saudade de você, sabe que a gente te ama. Né? Saudades. Tem uma pergunta pra fazer pra você aí. Qual a primeira, minha ou tua? A tua. Eu quero saber qual Não, peraí, deixa que eu vou perguntar primeiro. Rogério, quero que você conte pra galera como é que foi aquela resenha maravilhosa sua e do Arão na bola parada. E a segunda, se o Diego também, se ele parou de jogar PlayStation já, conta essa aí também. E qual é a melhor coxinha que tu já comeu no Rio de Janeiro? Valeu, Rogério. Um abraço, fica com Deus aí. Primeiro, um abraço a todos. Eu vi ali Rodrigo, Léo, Felipe, Gabi e tinha mais quem? E a Arrascaeta. Posso esquecer da Arrascaeta. Piscina aí, Rogério? Puta que pariu, que piscina bonita. A água é de menos lá. Cara, eu só tenho elogios a fazer esses caras. Eles são diferentes. Esses caras são assim de um nível técnico e de concentração. E posso acrescentar muitos outros aí, tá? O próprio Arão, como falou, Diego, os Diegos, né, que trabalhei. Gerson, que agora voltou, Everton Ribeiro, que não está na piscina, que foi um cara extremo, Bruno Henrique, enfim, Pedro, tantos. Jesus Maria Cunha. Cara, os caras são. Eu falava para eles tiram o sarro de mim, mas eu preparava tudo para eles, a preleção, tudo, aí eu falava, e quando acabava, porque eu dissecava todos, colocava, vamos jogar com, não vou falar nome de times para não ficar. Aí ele falava, mas é o
Liverpool. o Ibis de Munique, né? Eles falaram, nós vamos jogar. Eles tinham tanta confiança na vitória. E talvez também foi um dos trabalhos mais... porque o recuo do Arão para a zaga, com a puxada do Diego para primeiro volante. Um time que jogava, que o Rodrigo Caio foi meu jogador e era volante de natureza. Então, um time que joga com Rodrigo Caio e Arão, com Diego e Gerson, com Arrascaeta e Everton, com Gabi e Bruno Henrique, cara, eu não lembro de ver um Flamengo tão ofensivo desde a sua construção de trás. Então, assim, mas esses caras são... E a história do Arão da falta? Puta, a história do Arão, cara, não ser campeão da Libertadores aquele ano, eu acho. Você ficou mais pé da vida ou mais triste? Puto da vida ou triste? Cara, eu acho que, assim, dava para ganhar mais o título da Libertadores naquele ano. Nós chegamos no Flamengo, num dia antes de enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil, com o Flamengo todo desmontado. O Flamengo estava, eu lembro, Pedro na seleção, Pedro machucado, voltou da seleção, Everton Ribeiro fora, cada um nas suas seleções, Gabi com dor no tornozelo, Felipe Luiz fora. Então nós fizemos, e fomos em 20 dias, fomos eliminados em 2 competições que não deu tempo nem de treinar. Aí nós voltamos, fomos campeões brasileiros, fomos campeões... estávamos bem tínhamos sido campeões carioca, campeão brasileiro, campeão da Supercopa naquele jogo épico contra o Palmeiras, né, que foi para os pênaltis, e aí foi aquele período de Copa América? Copa América, né, que saiu todo mundo, e aí eu pedi 2 jogadores para eles, disse, me dão 2 jogadores, um era o Ademir, que estava no América, e o outro era o Felipe Anderson, que ele pertencia, se eu não me engano, posso estar enganado agora, já estava na Itália já? Ele estava no Porto, sem ser utilizado, mas pertencia ao West Ham. E o West Ham pagaria 50% do valor dos vencimentos dele. Mas assim, não deu para ser atendido os pedidos. Eu sabia que o time ia sem os seus principais jogadores, né, ia sofrer um pouco, e nós acabamos perdendo alguns jogos. E ali é difícil, a pressão é bastante grande, né? Mas assim, eu só tenho coisas boas a falar do Flamengo, cara. Desde o pessoal da direção, só tenho a agradecer a oportunidade, 3 títulos em 8 meses ganhos no Flamengo. Depois de uma era do Jesus aí que foi fantástica no Flamengo, né? Veio o Domenech que não conseguiu, e a gente foi lá e 3 títulos. Agora vem um outro estrangeiro, não conseguiu, veio o Dorival, 2 títulos, né? E agora mais uma troca. Agora é um clube diferente, eu falo como eu falei daquela época de trabalhar, foi super importante para a minha carreira. Temos muito 4 legal. minutos só de programa e uma surpresa para o Rogério para abrir o segundo bloco. Bola da vez com o Rogério Ceni, técnico do São Paulo Futebol Clube, volta daqui a pouquinho. Hola Rogerio, ¿cómo estás? Bueno, un gran abrazo, un feliz año. Te habla el Mono Navarro Montoya de Buenos Aires, Argentina, y quería consultarte si en esta faceta de entrenador has podido volver a sentir el placer que sentías cuando jugabas y atajabas en el arco, que creo que es lo más placentero que hay. Abrazo Rogerio, buena vida. Mono Navarro Montoya. É o histórico do Boca Juniors, colombiano, mas viveu a vida toda na Argentina, vive na Argentina, nosso comentarista. Né? Olha, eu nunca vi, ele fatiava de esquerda aquela bola de esquerda para o lado direito e de direita para o lado esquerdo com a mesma facilidade. Troquei uma camisa com ele, ele teve... Uma Supercopa, não foi? Numa Supercopa 93, 3-2, São Paulo e Boca, 2 gols do Amarildo, se eu não me engano, e um do Caio. Posso estar enganado porque a memória já... Sim. Mas nós fomos jogar na Argentina, rapidinho, dentro do campo, eu cheguei pra ele e falei, puta, ele tinha aquela camisa bonita, né, desenhada. Mas inspirou as suas camisas, sim, né? Aí eu disse... A do caminhão, a do avião. Poderia trocar a camisa. É um garoto ainda de 20 anos, né, e nunca tinha jogado pouco pelo São Paulo. Olha você com as camisas inspiradas no Navarro. Aí ele falou, eu troco você no vestiário. Eu disse, cara, não vai trocar camisa, nada comigo. Cara, eu cheguei no vestiário, 10 minutos depois, chegou um uniforme novo, a bermuda e a camiseta no plástico nova. Eu trouxe, disse pra Pênalti, ó, façam isso. A Pênalti, em um ano para outro, que era patrocinador de São Paulo, deixou de vender 300 camisas do goleiro para vender 4.000 camisas de goleiro num mês para outro, quando foi feita essa camisa. Então a ideia essa camisa foi a primeira, muito devida ao Navarro. E era um goleiro que eu tinha admiração muito grande. Dirigir te dá tanto prazer quanto goleirar?
Cara, dirigir é muito sofrido, cara. Ser goleiro é mais fácil, porque você cuida de você. Você cuida dos teus zagueiros, saída de jogo, construir. Eu adorava construir jogo, né? Trabalhar com os pés, bola lançada. Dirigir é prazeroso, mas é muito difícil. É muito solitário também. Eu ser goleiro ainda tinha um Lugano que ia lá, metia a cabeça, cortava a cabeça, passava aqui, lambia, ia pro jogo naquela época, Fabão, que, né? Os caras eram, né, duros no... Mas a treinador os caras batem muito em treinador. 1 minuto e meio para acabar o programa. Vamos lá, Bino. Eu gosto 10 segundos, até poder dar a resposta dele. Quero falar da coisa mais importante do clube, a torcida. Isso é As fantástico. torcidas têm fases diferentes em todos os clubes. Sim. A do São Paulo foi muito bem acostumada, e bem acostumada era exigente e tinha um nível de intensidade X. Exato. Hoje é uma torcida da dor. Carente. Da dor. Você já viu ela tão intensa na vida, seja pro bem ou pro mal? Nunca. É a Eu fase já da torcida mais fanática eu que já você joguei no viu. Morumbi na fase boa, depois de ser campeão do mundo. Eu tenho essa impressão também, por Com isso que eu tô 800, 900 pagantes. Hoje, numa fase dificílima, numa fase que os títulos são raros e que esse ano, que chegou em 2 finais, chegou na final do Paulista do outro ano, umas 4 finais aí depois de 2012, e o torcedor vem sendo a alma do time. É incrível como a situação, né, da glória, de muita conquista, eleva a baixa intensidade. A necessidade, o momento difícil, É o que eu penso. eleva a 35 mil de intensidade. média no ano passado. maior Impressionante. crescimento da mais do que história o do São nono Paulo. Merece lugar no muito. ano passado. Não, Não, merece mais tem esse ano? merece mais em tudo, mas isso não é porque a gente não queira Não, lógico que oferecer. você quer, lógico que você Se quer. tem alguém que quer oferecer alguma coisa a esse torcedor, você pode ter certeza que sou eu. Todo mundo no São Paulo está trabalhando. Eu tenho certeza, a direção está trabalhando, tentando 20 trazer segundos novos para acabar. O jogadores. que dá para ganhar esse ano? Jogos. Factível. Jogos. O máximo O de resto, jogos possíveis. mais Copas do Não, que o não. Brasileirão. Pode ser, pode ser. Agora, você vai ter escolhas. De novo, como no ano passado. Você quer tentar o brasileiro, e olha que esse ano está muito mais difícil. Porque o investimento no Bahia, no Grêmio, no Vasco, no Botafogo, é muito. Os 4 do Rio estão muito bem. Você já está em camiseta, não precisa arregaçar as mangas. E a gente conhece, sabe que você vai trabalhar bastante. Vamos trabalhar bastante. Ótimo Mas 2023 vamos tentar, logicamente, ser campeão. Obrigado Seria pela um sonho entrevista. para mim ser campeão. Mas Mauro Naves. vamos enfrentar Valeu, todas as Biner. dificuldades. Obrigado. Eu que Saúde e paz a agradeço todo o todos. esporte. O Bola da Vez retorna na semana que vem e a gente agradece pela companhia nessa última hora. Tchau, tchau. Abraço.